Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um podcast cristão de quebrada aqui na nossa cidade Tiradentes, extremo leste. Antes de mais nada, nós queremos mandar aquele abraço para os colaboradores que estão compartilhando e se inscreveram. Claudião da Tatu, estúdio de Tatu, Claudião. É ele. Onde que ele tá? Ele tá aqui na cidade de Tiradentes fazendo do cargo, tatuando a molecada, as molecadas que são maiores de 18 anos, mas o Cláudio acompanha o nosso podcast e falou que tá legal. Hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, né, que é sobre pornografia, né? Eu, Everton, Gabriel, Bin Laden, escolhemos esse tema e uma pessoa especial para falar desse assunto bem polêmico, né? Então, Ederson vai apresentar o nosso convidado de hoje. Para falar desse tema que ninguém quer falar. Ninguém quer, todo mundo tem medo. Exatamente. Aqui o cristão de quebrada fala. Só neste canal. Então, portanto, nós estamos com o pastor Walter Celestino, nosso pastor ali na Igreja Batista, na Igreja O Brasil para Cristo. Brasil para Cristo, colaborando conosco. E deseja, exatamente. Deseja o Brasil para Cristo. E ele está aqui com a gente, ele vai falar, é um homem de caráter ilibado, um grande pastor, um pastor amado, e ele tem as suas experiências porque ele é líder de um grupo de um grupo de igrejas muito presente aqui na cidade de Tiradentes, na região adjacente, nas margens de Guaianazes. Então o pastor Walter vai, com as suas experiências com os pastores que ele lidera, que ele é responsável, ele vai estar falando sobre o tema tão obscuro, tema que ninguém quer falar e a maioria, ou se não todos dentro de uma congregação, não quer ouvir sobre a questão pornográfica, a questão pornografia dentro das comunidades cristãs. E o pastor Walter é um homem que aceita o desafio, é um homem que enfrenta e ele vai para cima. Então está aí o pastor Walter. Palavra com o senhor. Então, bom dia, né, a todos. Recebi o convite e fiquei muito honrado, né, com esse convite. E nós estamos aqui para falar sobre esse tema, né, esse assunto que não adianta a gente fugir, está na sociedade e a igreja está inserida na sociedade. E vamos conversar sobre esse assunto que está obscurecido, como diz o Everton, mas vamos falar, né, porque faz parte da sociedade e nas nossas comunidades tem todas essas questões também que a gente trata como pastor, né? A gente não foge disso. Então, pastor, só para o pessoal saber, o pastor trabalhou também no estado, foi professor, conhece de perto o que é povo, né? Então não é uma pessoa que fica trancada no gabinete com a sua biblioteca lá e deixando o bicho pegar, não é isso. É o pastor que está envolvido diretamente com o povo e com não só com a sua comunidade, mas viveu, né? Viveu uma vida. O pastor está com quantos anos, pastor? Vou fazer o ano que vem 30 anos de pastorado. 30 anos de pastorado. Com todo respeito, o pastor já passou batom para pregar no público? Não, nunca passei. Mas é porque os falsos pode acontecer um dia. É que tem uns caras, os falsos profetas, que tá passando maquiagem, coloca aquele cílio, batom, e tá nada, com todo respeito também aos falsos profetas. Se você já fazer isso, faça isso. Mas os caras Mas o problema é que ela faz isso para pregar, para ter uma aparência. Aquela aparência. Se o produtor do programa pedir para mim fazer, para ficar mais melhor, então na próxima a gente faz. Se tiver diferença. Vou contratar uma maquiadora e deixar assim. Tá precisando Se você é uma maquiadora cristã, deixe seu contato aqui nos comentários. Mas não precisa não, nós somos pessoas bonitas. Né? A imagem de Deus, né? Então, pastor, a Bíblia já vem falando da pornografia, e o apóstolo Paulo adverte aí nas suas cartas e tal. Em Coríntios 5, em Romanos 12 também ele usa a expressão, olha, ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Embora ele está falando, sim, diretamente ligado a essas questões de pornografia. Né? Mas hoje na igreja, como que está as coisas? As pessoas estão elegendo um sacerdote, que no caso do evangelho que é o pastor,
Então é como se o pastor fosse aquele cara que fosse purgar os pecados delas. Então tudo é levado aos pés do pastor, só que a pessoa não quer se tratar. E vem com tratamentos psicológicos até antes de falar com o pastor, né? Então esse negócio é muito delicado, né, para a cristandade de hoje. É tanto que muita gente está se perdendo nisso. Então a gente escolheu esse tema justamente para como que se trata esses problemas de pornografia e etc, né? Dentro da igreja e fora. Tem muita gente que é viciado em pornografia, né? Como que o pastor, na visão pastoral, vê esse problema? Sim. Bom, a gente trata, eu estava até pensando, eu vou falar assim, existem muitos casos dentro da igreja, né? Não é verdade, né? Porque eu, por exemplo, tenho 30 anos de pastorado, eu me lembro que tratei de alguns 4 casos, né, durante esse tempo todo, de esposas, de vir me procurar, falando da questão dos maridos, né? Até jovens, né, que ainda não eram casados, falando sobre dessa coisa de já estar tendo um vício nisso, né? Porque pornografia acaba viciando, né? Não adianta a gente que vai transmitir... O efeito seria como um efeito de uma droga? Exatamente, vai transmitir isso para o cérebro, né? Gerar a dopamina, né? Vai gerar dopamina, aquele prazer, e a pessoa ela fica viciada. A qualquer momento ela quer ver aquilo. E em relação aos casados, até antes de ter essa conversa com a mulher, ele vai olhar a pornografia, né? É um absurdo isso, né? Mas acontece e a gente trata assim, né? A gente trata na igreja e a gente procura acompanhar depois, ver se a pessoa está conseguindo vencer, né, aquilo. Está preso. Porque a pornografia é como outros pecados que a gente trata também, né? Exato. É um pecado, né? É um pecado. Paulo fala disso, né? Então é um pecado que está no seio da igreja também, porque a igreja ela não tem só gente santa, né? Tem gente que está lá para ser tratada e receber a transformação de Deus, que é um processo também, acontece com o tempo, né? Eu posso falar do meu testemunho, né? Mas rapidinho, só para seja aí para outra pergunta. A gente às vezes fica muito tempo dentro da igreja, mas a gente não sofre aquela transformação que temos que ter mesmo, né? Às vezes a gente fica lá, mas fica também gostando das coisas do mundo, né? Porque não adianta a gente falar que o pecado ele é prazeroso. Claro. Não é? Sim. E depois que a gente vai ter uma experiência com Deus, de mudança mesmo, né? Que isso aconteceu na minha vida, acho que é testemunho de muita gente, né? E aí, a partir dessa mudança que Deus faz na vida das pessoas, que a gente consegue vencer essas questões, né, que Paulo fala aqui. Né? Porque se não tiver a transformação do espírito, né, do caráter do tempo do espírito, que é o corpo, né, aí a pessoa ela vai continuar sendo escrava do pecado, que a gente está até conversando hoje sobre isso, continuar sendo escravo do pecado. Né? E a pornografia é mais um desses pecados. Né? Que às vezes a gente, como vocês estão falando, né, a gente não para falar sobre isso. E a gente tem que falar sim. Pastor, o senhor disse que nos seus 30 anos, aí de 20, 30 anos de ministério pastoral, o senhor pegou aí uns 4 casos, certo? Talvez será que porque o Everton e Gabriel existiu esses 4 casos, mas porque é um tabu falar sobre sexo na igreja, a masturbação. As pessoas criaram uma bolha, um bloqueio dentro delas que fala, sei lá, que automaticamente já inverte a situação quando se toca nesse tipo de assunto. E as pessoas não querem se expor também. Por isso que eu falei, 4 casos, é pouco em 30 anos. É. Porque a pessoa não quer se expor, de repente ela fica ali com aquele vício e não procura ajuda, né? Sim. E ela, no caso, se é uma cristã dentro da igreja, ela tem que procurar seu líder, né, para tratar isso. Pelo que eu entendi, esses 4 casos são casos extraordinários, certo? Que já estavam em evidência. Mas e os que não estão, que está de forma subliminar, né, dentro do corpo da igreja? Ou pessoas que estão começando, né? Ou estão começando. Estão olhando. Eu tive uma experiência, um colega meu me falou sobre essa experiência, um colega, se liga, ele falou que existiu muita briga no casamento, certo, pastor? Muita briga,
eram recém-casados, mas viveram em muita discórdia. E aí tinha acabado as relações sexuais nesse casal. Só que a gente sabe, estamos em 4 homens aqui, a gente sabe que a vontade, o desejo do sexo existe no nosso corpo e a gente sente esse ímpeto, né? Essa violência pelo sexo no corpo. Não precisamos, uma vez não virgem mais, uma vez não ter feito sexo, ou seja, ser virgem, beleza, mas uma vez que você não é mais virgem, parece que tem uma força no corpo aqui, um impulso da carne, que você sente que quer ter uma relação, você quer transar, uma necessidade. Exato. E aí esse camarada ele contou que nessas discórdias, essas divergências, essas tretas que estavam acontecendo ferrenha entre os dois, já tinha acabado as relações sexuais e ele foi olhar a pornografia, ele foi ver. Não sei se ele foi ver, parece que ele deve ter passado lá alguma coisa, a mão no mouse lá, e caiu um negócio lá e ele se prendeu naquilo lá, despertou. E a mulher brigou com ele, a mulher admitiu que ele estava adulterando. Mas foi uma coisa super interessante, por quê? Porque no meio dessas confusões entre os dois, entre esse casal, a mulher não queria mais ter relação, porque estava difícil, certo? E aí o cara, nesse ímpeto, na força, na vontade de ter o sexo, ele foi recorrer à masturbação vendo vídeos pornográficos. Então como a gente trata isso daí, né? É um problema sério, que está acontecendo nos dias de hoje. E é por esse caminho também que chega a pornografia e o vício. Esse é um dos caminhos, né? Nesse caso é um problema conjugal. Então a gente tem uma raiz, a gente tem nós temos um motivo pelos quais a pornografia já entrou ali no seio desse casal. Mas tem outros também, do mau caratismo. Mas no caso aí você está falando de pessoas cristãs, né? De pessoas cristãs, sim. Isso que é o complicado, né, pastor? Sim. Então, eu gostaria de ler o texto bíblico, só para a gente ter uma base aqui, para a gente caminhar, né? Paulo escrevendo na Igreja de Tessalônica, no capítulo 4, ele vai falar dessa questão. Só fala aqui rapidinho para o pessoal acompanhar com a gente. Sim, capítulo 4. Tem primeiro sermão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Ele vai falar de como a gente viver para agradar a Deus. Né? Qual o verso? E aí o verso que eu vou destacar aqui é o verso 4, né? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa, né, e honrosa, não dominada pelas paixões e desejos desenfreados. Está vendo? Como os pagãos que desconhecem a Deus. Então Paulo está falando dos cristãos, né? Ele não está falando do incrédulo, né? Ele faz essa comparação, né? Sim. Não como os pagãos, né? Então cada um saiba controlar o seu próprio corpo, os desejos, né? Aí tem alguns textos que falam do desejo da mocidade, né? Mas é o desejo de todo homem, tem essa questão dessa necessidade do sexo, né? No caso, o jovem ele tem que se controlar, né? Ele tem que se controlar, e aí a gente vai falar mais para frente da questão de como fazer isso, né? Acho que é bom a gente esclarecer também a questão o que seria a pornografia, eu notei aqui, que é característica do que fere o pudor. Eu também lembrei de uma palavra que a gente fala, atentado ao pudor, né? Lembra de uma mulher se vestia muito extravagante, né? Essa mulher está com atentado ao pudor. Né? Tinha isso, né? Agora é igual a pessoa sair na rua pelada, né? É um atentado ao pudor, né? De repente você dá uma mulher na rua de calcinha, um homem de cueca. Tá falando da mulher, fala do homem também, né? Então, característica do que fere o pudor. Né? E aí, que mais aqui que fala de obscenidade, né? São coisas terríveis, indecência. E também licenciosidade, né? Que é a característica da questão da pornografia, né? Então é uma coisa terrível mesmo, não é pecado, não tem que fugir. Esses dias eu tava lá em casa, lá é prédio, né? Aí tem uma rua sem saída. Aí tinha uma rua sem, na entrada da Tiradentes eu moro ali, né? Você veio de Guaianazes, né? Essa primeira entrada aqui? Não, lá um pouco mais pra frente lá. Aí eu tava lá em casa, aí tinha uma Kombi, e a Kombi tá parada lá, né?
E aí a Kombi começa a descer. Aí aparece um cara com a bunda de fora e a Kombi desce e bate no muro. Pum! O cara tava aí, nesses atos, obscenidade. E tomou um prejuízo. Cara. Pelo amor de Deus, eu vi. Eu não sabia o que era Quebrado, tomou um prejuízo da Kombi. Eu vi você lá, no quebrado. É meio louco. Eu também já presenciei cada coisa, você fala, não é possível que eu tô vendo um negócio desse. E o desespero do cara querendo frear. O cara fazendo sexo com uma moça assim na rua, meu. Encostado assim num cantinho e fazendo os movimentos, né? Não. Não é possível que eu tô vendo um negócio desse. Não, eu... É a Babilônia. Não é uma cadeira, Estamos na Babilônia. Não, mas eu fiz sexo na rua. Nossa! Não faz isso não. Vou ter que editar. Eu transei na rua com a menina. Tá vendo que você também tem jeito? Se esse cara teve jeito, você também tem jeito. Todos nós, né? Todos nós temos jeito. Só pelo poder de Só Deus. Deus na nossa vida. Aí. Ainda bem, você já testemunha, você já testemunha. Não explana não, explanando essas coisas. Não, mas aí. é um testemunho. Nessa posição é um testemunho. Não, mas nós... Não, Você quer passar um pano? não, nós... Tem que passar, o cara tá aqui regenerado pela palavra de Jesus Cristo. É, isso mesmo, tá certo. Não, mas o público é ali, os caras vão... Não, mas ó, para não criar confusão, o cara é um regenerado, já não... Não, isso daí é passado, por isso não tem medo. As coisas de velhas contar. passaram. Né? Mas ainda serve de testemunho, certo? Sim, É um testemunho. Mas ele confessou, né? O pecado antigo. Cara, Não, você tava no ímpeto mesmo, cara, no meio da rua. Silvestre, bicho. Cara, Silvestre, vamos lá, pastor. Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Tá. Você acredita que a gente é induzido à pornografia? Porque a gente assiste televisão, como a gente comentou lá no podcast passado, do podcast na questão do casamento e divórcio, foi comentado sobre isso, que a mídia, não só a mídia, mas a internet, as massas, os meios de comunicação em massa, elas trabalham muito com a pornografia subliminar. Você acredita que a família brasileira cristã é influenciada por essas mensagens subliminares? Porque, um exemplo, hoje é domingo, certo? A gente está gravando no domingo. 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, vai estar lá o programa do Faustão, vai estar lá o programa do Luciano Huck, cheio de mulher seminua no fundo lá e os caras fazendo o programa normal. Isso daí acontece. Essas mensagens estão nos desenhos escondidas que as crianças veem, estão nas músicas. Exato. O que você acha? Você acha que a gente é influenciado por esses meios? Sim, não? Como que funciona? Claro que somos, né? A mídia tem um poder de influência, né? Acho que tem um livro que, acho que é não sei se foi o Paulo Henrique Amorim que escreveu, que fala do quarto poder. Né? Quarto poder? Quarto poder é a mídia, né? Então ele fala sobre esse poder que a mídia tem, né? E nós somos influenciados sim, desde que, né, a gente tem um controle na nossa mão, né? Que chama controle remoto. Então, você está assistindo um programa que ele te induz a, de repente, ficar excitado, de começar a imaginar coisas na sua cabeça, né? Porque não tem, o homem ele é estimulado pelo olho, né? Ele olha e fica estimulado. Agora, você estava vendo um programa das moças, tudo de quase nua lá, né? E tem pra todo gosto. Né? Fazendo aqueles movimentos de dança, né? sensuais, Então né? você acaba sendo induzido, então você muda de canal, pô. É que a Está assistindo um programa que tem cena de sexo, fala lá, né? Tem cena Principalmente de sexo. novela tem Aí bastante. você vê também, então é importante a gente mudar. Sabe o que você faz? Põe no Diga. YouTube, podcast Cristão de Quebrada, é todos os vídeos. Isso mesmo. Não, mas a gente é refém da Matrix, porque a Matrix ela é sensacional. Tudo bem, você vai mudar de canal, você não quer ver lá o Faustão, aí você muda. Aí a novela é o mesmo Às vezes conteúdo, romântico, né? só que romântico. Aí você vai pro canal cristão, é um falso profeta lá, acabando com o dinheiro A do gente povo. fica sem saída, né? Caramba, vamos ler, irmão, voltemos ao Evangelho, voltemos às É. Escrituras. Vai fazer um estudo bíblico, bem legal. fazer um devocional. E Já mais fez de manhã, mas faz uma tarde também, faz uma noite. difícil, hein? Ou liga por irmão, né? Como é que você tá? Tal. Não é verdade? É É verdade. ocupar a mente, né? Por isso que eu estava
quando vocês me convidaram, comecei a pensar alguns textos, né? Que o cristão ele tem que ocupar a mente com tudo que Paulo fala, né? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Nisto pensar, e Paulo fala, né? Então a gente tem que ocupar a mente com as coisas, coisas do alto, né? A Paulo também fala, buscar as coisas do alto, né? E tirar a nossa mente das coisas terrenas, né? Porque as coisas terrenas são passageiras, né? E se a gente analisar mesmo, não traz benefício nenhum pra gente, né? A gente sabe que uma das grandes indústrias econômicas no mundo é a indústria da pornografia, dos filmes, né? Dos filmes, do comércio. Sim. Aquece o PIB americano. O Exatamente. produto interno bruto americano também vem da pornografia. E do Brasil também. É, do mundo inteiro, mas os caras é que, como fala, o padrão vem dos Estados Unidos. Sim, é verdade. Bom, a gente copia tudo, na verdade. O brasileiro copia tudo. E a pornografia se tornou... A gente devia ter uma identidade, né? Nossa, mas ele não tem identidade, né? A ideia da pornografia se tornou algo totalmente banalizado também, porque agora a gente está na época de eleição. Você liga a propaganda eleitoral, tá quem? O Kid Bengala fazendo de dupla referência na propaganda. O pior é que ele vai ganhar. Vai, eu acho que vai. Você vê a justiça eleitoral, não podia deixar um negócio daquele. Jamais, de forma absurda, pô. E o cara a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, o que o cara tá falando? Meu Deus. Olhando pro traseiro do outro, que vai assim. E o que? Depois falando que vai aquele. Tacar o pau em Brasil. Ajuda nós, família. Pelo amor de Deus. Que é isso, né? Não sei se eu respondi, acho que realmente influencia, influencia, né? Como a gente fugir, né? Agora a gente tem que fazer o que você falou. Vamos procurar outra coisa. Agora, você tem canal pago, vai lá ver o documentário. E pior que tá todo lugar. No vídeo passado eu falei que do aplicativo lá, o maior aplicativo de compras da China. Se você baixar ele agora aí no seu celular, você vai começar a olhar na barra inicial, você vai ver um monte de propaganda de roupa íntima de mulher com conteúdo de pornografia mesmo. Sim, induzindo as pessoas. Pelo amor de Deus, a gente está falando aqui da questão feminina, mas no que o sistema tem feito com a imagem das mulheres, né? Que nada de machismo e nem nada disso. O que o sistema tem feito com a imagem perfeita da mulher, que é a imagem e semelhança de Deus. É isso. Por exemplo, nesses programas de calor, a biquíni praticamente. Justamente para aprender, né? Só que o que o sistema faz? Isso é o empoderamento feminino. É isso que é empoderamento feminino, cara. Você chegou a ver o Ratinho uns tempos atrás, ele levou uma mulher lá que era campeã de freestyle, de futebol. Sim. E ela tava vestida de vestido curto e salto alto no programa. Ajuda nós, né, Ratinho? Pelo amor de Deus. Ajuda. O esporte foi lá pra Mas a baixo. televisão, ela vende muito essa... Na verdade, a mulher ela passa a ser um produto, né? Um produto de consumo, ainda, né? Você vê aquela moça que tá, a gente vai citar nome, né? Mas aquela moça que fazia propaganda de temperatura, de clima, né? De meteorologia, que está trabalhando no Faustão. Eu já vi, ela trabalha naquele programa de tempo, de um jeito tão bacana. Foi lá pro Faustão, diminuiu a roupa. Nada contra o Faustão, mas... Não. Precisa um negócio desse? Acho que não precisa, mas a mídia faz isso. Sim, a gente vende, é um produto, como você falou, é um produto. A gente tem esse produto mais voltado para a mulher. Haja vista que quem levou essa destruição foi uma mulher. A gente tem isso nos textos bíblicos. Beleza. Mas tem um pastor aí, a gente não vai falar o nome dele, mas é um pastor aí que ele é um líder também, determina bastante. Ele faz academia e tem muitos amigos que estão admitindo que não vai demorar muito para ele cair, porque ele está ficando bombadão. Ele é um rapaz bem aparentado, um pastor jovem, então ele está ficando bombado e existe uma previsibilidade para ele cair, não existe uma torcida, físico, né? Exatamente, porque está exibindo muito físico. Aí ele vai colocar uma camisa para pregar, aí vai mostrar aqui e tal. Então isso sim também é um despertar, para despertar a lascívia da mulher, o desejo. É um pastor que ele também é líder de uma gama muito grande de igrejas aqui na Zona Leste. É uma igreja super grande. Então, você que
pastor da Bola de Neve. Não, bichão, você para do tumultuando. Para. Depois você escolhe. Vai ter que editar todo o vídeo, ó, trabalho. Vocês não perguntaram, mas pode ser que perguntaram a questão da pornografia e a pessoa viciada em pornografia. Né? Eu assisti um filme e achei muito interessante. Inclusive, eu vou até confessar que eu fiz a mesma coisa que aquele camarada fez. Ele tinha, não sei se já assistiu Prova de Fogo. Sim. Então, tinha um rapaz lá que era casado e tinha um problema de pornografia. Sim. Ele ficava no computador, né, olhando o tempo todo, e a mulher não gostava daquilo. Sim. Aí ele foi e acabou buscando ajuda, né? E o aconselhamento que eu acho que o pastor deu para ele, não sei se foi o pastor, se foi o pai, acho que foi o pai. E era que ele tinha que quebrar aquele negócio. O negócio que está atrapalhando em você, se você tem um computador dentro do seu quarto, isolado, né? Aí você fica lá isolado, fechado, né? A gente vai ter falando depois essa coisa do jovem também, que fica dentro de casa isolado lá, só mexendo em computador. E aí o conselho foi que ele quebrasse aquilo, destruísse. Foi o que ele fez, né? Ele pegou o computador, jogou tudo fora, tal, arrebentou tudo. Porque aquilo ali era a causa do... Sim. Ele não tendo mais aquilo, ele anulou aquilo da vida dele. Então, por exemplo, eu também tinha televisão dele no meu quarto. Tem muita gente que tem. E não adianta, você tem canal pago lá, você vai passando, daqui a pouco você vê um negócio lá e fica interessado. É o perigo, né? Fica interessado, né? Aí você começa a olhar tal, e depois esse olhar ele passa a ser. Ele passa a ser. Começa a alimentado, né? Você vai alimentando e vai gostando daquilo. Quando você vê, você já está no vício. Você não vive mais sem aquilo, aí fica terrível, né? Ô, pastor então, Walter, tem que ter cuidado. eu nunca quis ter televisão fechada, justamente, eu cheguei a ter 4 vezes a televisão fechada, eu nunca quis ter justamente por causa disso. Eu não falei, mas eu falei que eu tirei do meu quarto, eu não Sim. tenho mais televisão no quarto. Sim, você disse que tirou. Tirou, né? A gente acaba sendo Então, eu nunca influenciado, né? Tentado, né? E eu também nunca quis ter os canais fechados justamente porque tinha lá, né, os filmes pornográficos, você passa lá, você vê. Então isso pra mim era uma droga, eu assinava, quando eu ia lá, aquilo me prendia, eu cancelava. Por 4 vezes eu fiz isso, hoje eu não tenho mais. Porque realmente está lá. É bom eliminar, né? Não tem como você bloquear porque você tem a senha. Você vai bloquear. É igual a gente falando de pornografia, mas é vício, né? Igual eu vi um rapaz, eu estava num culto, aí o rapaz falou que ele estava com problema de cálculo renal, aí o médico falou que ele tinha que tomar cerveja, né? Que a cerveja era bom, né? Ele falou, jamais, doutor, porque eu saí disso. Então, se você teve problema com isso, então... Fuja da aparência do mal. Né? Porque a gente também não vai dizer que é pecado beber. É negado beber exagerado, né? Ser dominado por não, aquilo. exatamente, a pessoa não ter domínio. Só que no caso da pornografia, os textos já falam para extirpar do meio de vocês, né? É terrível, não tem jeito, a questão da pornografia. É complicado, né? E tem gente que é viciada mesmo nisso, né? Até não só a pornografia, né? Mas a questão, como é que se fala? Tem gente que é viciada em sexo, né? Não é pornografia, exatamente essa palavra que eu queria. Aquele ator americano, né, Michael Douglas, ele tinha esse problema de ninfomaníaco, sexual, é uma coisa doida, né? Aí já tem o sexo normalmente já é meio animal, né? Compulsivamente você vê como é que é o negócio, né? Essa menina que eu tive relação aí na rua, ela era assim. Por isso tivemos relação na rua. Ela era compulsivamente ligada nos 300 Era uma Era ela. Não, mas tudo bem, a pessoa tem que achar alguém também igual, entendeu? Não, mas é dois selvagens, mano. Dois pederastas. Misericórdia. A pederastia é embaçado, bicho. Não, porque não, se eu não quero, Deus não briga, né? Sim, pastor, esse aqui é o ditado.
Não, agora. eu tinha 25 anos, olha, eu tô com 40. Não, 25 anos tá no auge, tá no 25 auge. anos atrás. Então, 15 anos atrás... 25 anos o metabolismo tá... Posso ler mais um texto? Vamos lá. De Tiago, capítulo 1, no verso 21, ele vai dizer assim: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês, qual é poderosa para salvá-los. Né? Então, Aceite a palavra. é livrar, né? Livrem-se disso. E por meio da palavra É o que você falou, né? A palavra que é implantada, né? Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, né? Eu sempre não levo muito a questão do 8 ou 12, acho que é o 8, que vai falar da transformação da mente, né? 11? 12. É 12, isso. Ele vai falar: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Transformar-vos pela renovação, renovar a mente, né? A gente sempre fala dessa coisa, né? A gente tem que renovar a nossa mente, porque a nossa mente ela veio toda contaminada, né? Do mundão aí, né? Configuração familiar. Exatamente. Então a gente tem que, conforme a gente vai lendo as escrituras, a gente vai estudando as escrituras, a nossa mente vai sendo renovada, transformada, né? Acho que o Tiago fala aqui, 21, né? Portanto, livre-se de pureza da imoral, né, da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Né? A palavra que a gente recebeu. Essa palavra, ela não pode sair, né? Ela tem que ser guardada, tem que estar guardada. Né? Esse tema, pastor, então, dentro. esse tema a gente está discutindo também, por quê? Porque a cidade de Tiradentes é um público jovem. Estou na escola lá do Reunião de Pais, lá tem avós de 32 anos, 33 anos, né? Porque a filha teve filho com 13, 14 já. Então a avó, às vezes eu estou falando, se a senhora é mãe desse aluno, ela falando, só a avó, mas quantos anos a senhora tem? 35, 32, tem um monte. Então, e qual é o ritmo que perdura aqui na cidade de Tiradentes? O funk, tem a ala boa do funk, claro que tem, mas tem a ala pornográfica do funk e a música como pornografia. E isso já vem sendo colocado como um contexto, um padrão familiar na cidade de Tiradentes, e as crianças já vê a sensualização das crianças na escola. E isso é uma coisa muito grave. Como que pode uma criança da terceira, quarta série já está falando de sexo? Terceiro ano da quarta série do ensino fundamental, você nem sabia de nada. Você vai saber de quê? Você não sabia de nada. Então é muito importante a gente trazer esse tema à tona para dizer, olha, a Bíblia fala que essa prática, a prática sexual é uma prática para quem? Para o homem e a mulher casado, casal. E Sim. que eles fiquem até que a morte os separe. O casamento é a união dos corpos. Sim. Mas na cidade de Tiradentes, é a Babilônia, cara, nesse sentido. Tudo gira em torno do sexo, a gente está vendo isso nas crianças. Isso é um fator muito grave. E os pais, nós temos 90 inscritos no canal. Passa esse vídeo, o conteúdo adiante, cara, e preste atenção. Não é só nos outros, né, mas é em você, na sua gestão de família. Isso. No sentido de que as crianças estão já nessa ideia de erotização o tempo inteiro. Já sendo instigada naquilo ali. Então, Eu participei agora de um seminário que ele é voltado para pais, pastores, né? E que vão trabalhar com as crianças. E a gente viu bastante relato de já tendo problema de criança agredir a outra, né? Ou tentar fazer relação com a outra criança. Quer dizer, tá vendo isso, né? Tá vendo e tá ouvindo alguma coisa. Essa coisa é o ambiente que está crescendo. Sim. E até vendo essas coisas. Aí a defesa do pessoal, não, mas esse MC aqui, ele canta assim, essas músicas sexuais, mas ele canta música boa também. Aí o pessoal se defende assim, meu amigo, o que interessa é a imagem do cara. A imagem do cara é que tá vendendo, então não tem essa de ficar, mas você está ouvindo esse MC que fala da coisa boa e da coisa ruim ao mesmo tempo na sua casa e seu filho tá vendo. Essa que é a parada, essa que é a ideia. Então tem que prestar atenção, cara. E o que faz mais efeito é o que é errado, né? Então, Esse que faz nós mais somos efeito. pecadores. E o que faz mais efeito? A nossa carne é tendenciosa ao pecado. Nós estamos num corpo carnal, não é? Sim. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, não é isso, pastor? Sim, Gálatas. Né? Com certeza E quem que se você alimentar mais a carne, quem que ganha? vai vencer a carne. Não tem jeito. Com certeza que o MC que está cantando músicas não pornográficas, música pornográfica,
A pessoa que está ouvindo esse MC, a família lá numa festa, um social, com certeza que ela vai colocar as músicas pornográficas. Porque as Recentemente a gente faz... teve até um caso de um MC famoso que morreu no ato da pornografia. Muito. Não precisa falar o nome. Exato. Todo Precisa mundo falar, já mas sabe. todo mundo sabe quem é. Ah, não, mas aí o cara vai lá, vou gravar um álbum gospel. Ah, não faz favor. Tem um monte de cantor fazendo isso. Você é um mentiroso. É um falso profeta. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Né? O pessoal vai fazendo mistura aí, né? Então você tem muito cuidado, né? Essas coisas aí. Ah, mas fulano de tal também tem um álbum gospel. E daí? Aí no geral? Tá querendo Não, ele ganhar tanto de um lado quanto do ele tá outro. Né? querendo É alcançar consumo, público. vira consumo. Consumo. Né? É o capitalismo. É. Capitalismo. A gente pode ler o texto sobre o que você falou, né? Da questão de alimentar o espírito, né? Viver pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, né? Viver no espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito contrário à carne. Eles são em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês forem criados pelo espírito, vocês não vão estar debaixo da lei, né? Então essa questão da gente ser dominado pelo espírito, a palavra implantada, né? Deixar essa palavra foi implantada em nós, né? Guiar os nossos atos, né? Guiar o nosso comportamento, né? Isso precisa acontecer. Pastor, eu acredito que a Bíblia, ela trata de alguns assuntos, assim, na íntegra, de forma bem radical. Então eu penso que a fala do nosso líder, a fala do pastor, talvez um seminarista, um missionário, a fala daquele que detém o horário e o momento para falar, deva ser radical. Deva ser radical, porque a Bíblia, ela é o nosso... A Bíblia, ela vai servir como testemunha da nossa salvação ou da nossa condenação. Ali Jesus vai chegar e vai falar, olha, você está sendo punido e condenado porque naquela palavra que foi deixada para você obedecer e seguir, você não pôs, você não quis. Então aqui eu sou radical, você não vai entrar. Então eu penso que precisa ser radical. Maldito eu não vos conheço. Maldito eu não vos conheço, seja radical. Mesmo porque assim, sendo radical, se você traz uma palavra radical no púlpito, você até se exime de responsabilidade. Porque você vai falar assim, bom, alguém vai chegar assim diante de Deus e vai falar, poxa, eu nunca ouvi falar, tá, mas você leu, poxa, eu não tinha acesso, tá, mas alguém falou lá no púlpito, você não seguiu porque não quis. E aí a pessoa falou, se exime de responsabilidade, o sangue não será cobrado dela, e ela vai pro inferno, porque é radical, tem que ser radical. Sim. A gente não pode tratar, tipo, o pecado alisando, talvez o pastor tá aqui, nós temos um pastor, não podemos tratar o pecado alisando, passando a mão, porque você vai ficar com um problema de falar radicalmente, e aí o medo é que, falando radicalmente, a pessoa vai embora da igreja e você tem medo de perder o dízimo dela. Não. Se tem que falar, tem que ser cortado. Eu falei com aquele irmão lá, que eu mostrei pra você, eu mostrei lá no grupo lá. Eu peguei aquela foto que eu mostrei no grupo pra vocês e eu mandei pra ele. Eu falei, irmão, ó, olha aqui, ó. Toma cuidado, porque as pessoas, assim como eu vi, tem gente muito importante aí que prestigia o irmão, que pode estar lá no Instagram vendo quem o senhor está seguindo. Falei com ele, tá até aí, ó, gravado aqui. Ele deu uma disfarçada assim e falou, não, mas eu não tô sabendo de nada. Eu falei, não, tá aqui, ó. Dá uma olhada. Aí ele falou, eu vou olhar lá. E depois ele voltou e falou assim, ó, mas eu não tô conseguindo achar. E eu catei pra dar uma provocada. Fiz um print nos seguidores dele. E de baixo para cima e de cima para baixo. Fiz 2 prints, mostrei e falei, olha, é muito provável que essas pessoas que tem um carinho pelo Senhor, que tem um carinho aí pelo Senhor, é muito provável que essas pessoas aqui estão vendo quem você está seguindo lá e tal. Aí ele foi e conseguiu remover lá. Então, tem que tomar cuidado, tem que ser radical a palavra, não pode... Pecado é pecado, ele não pode negociar. A gente engana as pessoas, mas o erro,
A gente tem que apontar, né? Sim. Eu posso ler alguma coisa? Eu estava lendo aqui a respeito da questão das obras da carne. Pode ver que são as que eu leio aqui, acho que é 4. Qual é a Em relação referência? Gálatas, capítulo 5, ele fala, ó, tem 4 coisas que estão relacionadas à questão da obra de sexo, né? Por exemplo, as obras da carne são manifestas a imoralidade sexual, né? Primeiro. O segundo, impureza, sexo, né? E o terceiro, libertinagem, né? Libertinagem, acredito também que entra na questão de sexo. E também a orgias, né? É tudo obras da carne, né? Relacionada ao sexo, não. Orgias e coisas semelhantes. E aí Paulo fala, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Pois é, radicalismo. Radicalismo, né? Aqui já está tratando Não a é coisa radicalismo, né? de uma maneira Não assim. sei se é radicalismo. Porque fica mal pro É a pessoal verdade, que né? a gente é bolsominion. Aqui a gente não fecha com partido nenhum. É a verdade, né? É a verdade. Né? É a verdade, é a verdade. É a A verdade. gente tem que falar a verdade. Sim. É que tá tão bagunçado a sociedade que o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Um só, né? E eles serão uma só carne, é o que o texto diz. De modo que eles fiquem sendo isso até que a morte os separe. Só que o que está acontecendo? O pessoal namora com quem quer, experimenta o que quer na relação, tem relacionamentos sexuais e tal, e não casa, não vai viver para sempre. Então isso vai gerar um monte de problema, né? Porque se você vai lá e casa, você vai ter comparações, vai ter pautas de comparações, né? O pessoal fala, não, mas a gente tem que experimentar, mas na perspectiva cristã não tem isso. Você casa com a pessoa para ter o ato sexual só com ela até que a morte separe. Exato. E isso já está totalmente arruinado dentro das igrejas, né? E é um problema muito grande. Por quê? Porque a pessoa, não deu certo o casamento aqui, Troco. eu troco, só que eu vou trocar como? Segundo os padrões da sociedade. Sim. Que o padrão da sociedade é esquizofrênico, Abandono. é zoado, o padrão da sociedade é bagunçado, né? Ele é comandado pelo adversário, né? Então, Sim. Então, eu estava até pensando aqui agora, eu estava assistindo um filme brasileiro, e tinha uma cena lá que o rapaz acho que ia ter relação com a moça, ele falou, mas você é virgem? E a moça falou, sim, claro. Sim, claro. Aí ela perguntou para ele, e você? Não, eu não, já fui Das noites. ela foi aí ela falou, com a puta, né? Sim, foi o meu motorista que levou lá, ele era de sociedade alta, né? Foi o meu motorista que me levou lá no Na lugar. casa da luz E vermelha. aí daqui a pouco não funcionava nesse dia, né? Porque ela falou que era virgem e tal. Aí passou outro momento na frente, e aí eles tiveram um encontro, aí brigou com o familiar lá e saiu com ela e foi para um motel. Sim. Aí chegou lá e aquela coisa do beijo, aquele negócio, né? Que começa as preliminares, né? E aí, quando eles começaram, a moça foi pra tudo igual aquela moça que você falou aí. A moça foi cuidando pra cima dele, aí ele parou assim. Não, você não é Mas virgem. peraí, você for pegar bicho. Eu Eu achei interessante a cena, né? Porque, pô, a mocinha ia rejeitar, tal. Normalmente é isso, Vergonha. Vamos casar, vamos esperar o momento certo. Não, a moça foi com tudo e falou, pô, mas você não é virgem? Você me enganou. Caramba, né? Esse é o padrão da É o que você sociedade. estava falando, é a sociedade. É o padrão. É aquela coisa, quando o Everton estava falando, eu estava pensando na questão. A pessoa fala assim, né? O corpo é meu, eu faço o que quero. Meu corpo, minhas regras. Não, sim, você pode fazer o que você quer, meu filho, mas você tem a causa e o efeito. Você vai sofrer as consequências dessa liberdade que você quer. Porque o corpo é seu, você faz o que quer, né? Daí você usa droga, se prostitui, vai atrás da pornografia. Vê até onde você vai. Né? Você vai ver o resultado disso depois, né? E outra coisa, você tem por conta de admitir que o corpo é seu, e aí você faz o que você quiser, e você vai correr o risco de pegar uma DST, um herpes, você vai transmitir uma HIV. Essa semana, agora que passou a hepatite, essa semana que passou, um homem foi condenado, um caso de acho que 10 anos parece,
Ele foi condenado porque ele tem um HIV soro positivo e ele era casado há 10 anos e aí ele teve relação, vinha tendo relação com a sua esposa e então ele teve relação durante 10 anos com a sua esposa e a sua esposa adoeceu e morreu de HIV. Na investigação, foi feita uma investigação e foi mostrado, passou essa semana na televisão, foi mostrado que ele não falou nada. Não falou nada pra mulher e o Ministério Público É crime isso aí, condenou quebrado. ele foi preso. Se você sabe que é soro positivo e sai fazendo sexo todo mundo pra ferrar todo mundo, isso é crime, isso é 30 homicídio. Tá querendo matar, assume a responsa. Sim. Então, pastor, manda uma mensagem aí pra cidade de Tiradentes, pra gente ir pro nosso finalmente aí, sobre essa questão de pornografia, família e etc. Ok, gente. Muito bom o nosso papo, né? E Tiradentes, nós temos várias, a maioria das nossas igrejas estão aqui na Tiradentes. Então a gente tem na Brasil para Cristo. Isso. Né? Igreja de Brasil para Cristo, igreja muito séria. Isso. Não fecha com partido político, é Brasil para Cristo, pelo amor de Deus. A gente não fecha. Ainda bem. A gente tenta não fechar, né? A gente tem uma liderança que deve. Mas a gente procura. Bom, o meu posicionamento é de orientação, né? Orientação e instrução, né? Ensinar as pessoas como devem votar. As pessoas não são gado, né? Elas são seres pensantes, então eles próprios decidem, né? O que fazer, quem votar. Porque se a gente não souber votar também, a gente não sabe viver, né? Pelo amor de Deus, vamos votar direito. Não, mas Tiradentes é um bairro que a gente gosta, ama, né? As pessoas. A gente até faz vários trabalhos sociais na Tiradentes, Barro Branco, Prestes Maia, Inácio Monteiro, Barro Branco, Vila Holanda, lá, aquela quebrada que vocês falam? Quebrada, né? Só que lá uma quebrada no alto, assim. Uma quebrada mais quebrada ainda, né? Rapaz, essa semana eu estava lá num culto e tava um frio, rapaz, e a gente foi acho que umas 10 pessoas da sede para lá, né? Chegando lá, a gente sentou e tal, e apareceu 2 menininhas, assim, um casalzinho, pequenininho assim, ó. Os dois, a pastora disse que eles vinham de longe para vir para o culto. Só tinha 2 crianças no culto, e eles, 2 pequenininhos. Assim. E chegaram a sentar, ficaram lá cultuando, e depois quando terminou, você estava vendo a alegria deles, né? E abraçar a gente e tal, né? Mas é bacana isso, né? As pessoas, né? Então, Tiradentes é um lugar que a gente gosta, ama, né? E quer ver que seja um lugar legal para esse trabalho que vocês estão fazendo, um lugar sem violência, um lugar que as pessoas ajudam umas às outras, né? E possam entender isso que a gente prega, né? Que é a verdade, né? A verdade do Evangelho, isso que a gente leva para as pessoas, né? A verdade do Evangelho é Jesus salva, né? Jesus liberta, Jesus muda o ser humano, né? E eu fico vendo essas propagandas políticas, eles ficam falando assim, a gente vai mudar São Paulo, a gente vai mudar o Brasil, a gente vai mudar não sei o quê, vai mudar nada, gente, se não mudar o homem, pega a visão. Se não mudar o ser humano, né, que é o coração, não muda nada. Né? Agora, quando muda o ser humano, muda o mundo, né? Tem uma ilustração que eles fazem aí, não adianta você querer mudar o mundo sem mudar a pessoa mais importante desse mundo, que é o ser humano, né? Então, o Evangelho, ele vem para mudar o ser humano, e essa mensagem que a gente transmite, e as famílias que tenham mais atenção aos filhos, né? Até no seminário que eu participei, o texto que eles leram lá, uma das palestrantes, aquele texto que a família de Jesus esquece ele, né? Vai lembrar de Jesus no outro dia que a gente for perto de Jesus. E a ilustração é essa, gente, que às vezes a gente está, não como aconteceu com Jesus, mas às vezes os filhos estão dentro de casa e a gente esquece deles, né? Então, não se esqueçam dos seus filhos não, chegue perto, acompanhe, vê o que eles estão vendo, observa o celular deles, esteja sempre perto, os filmes que eles olham, fique junto, né? Porque tudo isso influencia as crianças. Então nós como os pais temos que ter muita atenção, né? Gastar muito tempo, porque educação não é fácil. A gente tem que gastar muito tempo na educação dos meninos e
Fica um abraço para todos aí, Tiradentes, Prestes Maia, Inácio Monteiro, Barro Branco, Vila Holanda, né? Aqui é Teuvina? Aquele lado aqui? Aqui é Pedra Branca. Pedra Branca, Pedra Branca. Teuvina. Manda um abraço para o pessoal lá da Rua da Sorte também. Um abraço pessoal da Rua da Sorte, tá? E aqui o Everton e o Gabriel. E o Gabriel. Bin Laden. É o Bin Laden, o Ederson. E o Ederson. Por essa ideia, esse projeto, legal mesmo. Discutir outros assuntos aí, E muito importante. Quando o senhor quiser trazer um tema aí, é só mandar um WhatsApp, eu quero discutir um tema lá, Cidade Tiradentes, quero estar lá no podcast, só chegar. é isso. Então chegamos para mais um fim de podcast Cristão de Quebrada, Cidade Tiradentes, falando sobre pornografia. Muito obrigado, compartilhe, deixe seu like e tamo junto. Valeu.